Você já imaginou o que acontece com alguém que acredita estar acima de todas as leis? Um policial corrupto, que vendia armas para criminosos, que prendia inocentes apenas para mostrar resultados, que aceitava dinheiro para libertar traficantes, e depois executava aqueles que pagavam pela própria liberdade. Um homem que chegou ao ponto de trair os próprios colegas, entregando operações policiais para traficantes, sabendo que aqueles homens seriam emboscados, sabendo que muitos nunca voltariam para casa. Durante anos ele pensou que nunca seria descoberto, mas algo começou a observá-lo. Primeiro vieram os sonhos, depois as vozes, depois as sombras, até a noite em que ele acordou e percebeu que não estava mais dentro do próprio corpo. Ao redor da cama estavam os espíritos de todos aqueles que morreram por sua causa. Traficantes, policiais, inocentes. E naquela madrugada, eles o arrastaram para um lugar escuro, pesado, sufocante, o umbral. Ali começou um sofrimento que parecia não ter fim. Ele foi obrigado a reviver cada crime que cometeu, sentir a dor das pessoas que destruiu, ouvir as vozes dizendo: agora é a sua vez. Mas a história não termina no sofrimento, porque em meio à escuridão, um dia ele precisou fazer uma escolha: continuar preso à própria culpa, ou enfrentar o caminho mais difícil de todos, reconhecer seus erros e tentar reparar o mal que causou. E o que aconteceu depois mudou não apenas o destino dele, mas também o destino dos próprios espíritos que queriam sua destruição. Essa história mostra algo profundo sobre justiça espiritual, consciência e transformação. Mas antes de continuarmos, se você gosta de histórias que fazem refletir sobre vida espiritual, lei de causa e efeito e transformação da alma, faça uma coisa muito importante agora. E deixe seu like neste vídeo. O seu like ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas que também buscam reflexão espiritual. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Assim você passa a receber novas histórias espirituais profundas como essa. E ative o sino das notificações, porque muitos inscritos não recebem os vídeos justamente por não ativarem essa opção. Comente também sua opinião durante o vídeo. Seu comentário fortalece a comunidade do canal e ajuda a expandir o alcance dessas mensagens. E se essa história tocar você de alguma forma, compartilhe com alguém que também gosta de conteúdos espirituais e reflexivos. Agora prepare-se, porque a história que você vai ouvir mostra que ninguém consegue fugir para sempre de algo muito mais poderoso do que qualquer tribunal humano: a própria consciência. Rafael era policial, mas não servia à justiça. Servia ao próprio ego. Durante anos ele construiu uma carreira baseada em medo, corrupção e abuso de poder. Vendia armas apreendidas para traficantes. Prendia criminosos e exigia dinheiro para soltá-los. Quando recebia o pagamento, muitas vezes executava os próprios traficantes, garantindo que não restassem testemunhas. Mas Rafael ultrapassou limites ainda mais sombrios. Para mostrar resultados em operações, forjava provas contra inocentes. Moradores de comunidades eram presos injustamente. Alguns choravam, outros imploravam. Mas Rafael apenas dizia: alguém precisa pagar. A pior traição, porém, foi contra seus próprios colegas. Ele vendia informações de operações policiais para traficantes. Em troca de dinheiro, vários policiais honestos morreram em emboscadas por causa dessas informações. Quando um colega foi assassinado, Rafael apenas comentou friamente: no fim, todo mundo morre mesmo. Ele acreditava que jamais seria punido, mas algo começou a observá-lo. Primeiro vieram os sonhos. Homens olhando para ele em silêncio. Alguns tinham marcas de tiros, outros estavam ensanguentados. Rafael acordava suando, mas tentava ignorar. Depois vieram os fenômenos. Barulhos em casa, portas rangendo, passos no corredor quando não havia ninguém. Certa noite, ao olhar o espelho do banheiro, Rafael teve a sensação de que alguém estava atrás dele. Quando virou, ninguém. Mas o ar do ambiente parecia pesado. Uma madrugada dentro da viatura, ele olhou pelo retrovisor e viu um homem sentado no banco de trás, o rosto pálido, com sangue no peito. Era um traficante que Rafael havia executado meses antes. Ele freou bruscamente. Quando olhou novamente, o banco estava vazio. As aparições se intensificaram. Agora não era apenas um espírito, eram vários. Alguns eram traficantes mortos por ele. Outros eram policiais mortos em emboscadas. Eles apareciam em reflexos, nos espelhos, nas sombras. Rafael começou a ouvir vozes. Assassino.
Traidor. A conta chegou. Uma madrugada ele acordou com uma sensação estranha. Olhou para a cama e viu o próprio corpo dormindo. Ele havia se desdobrado. Ao redor da cama estavam vários espíritos. Um deles usava uniforme policial rasgado. Outro tinha marcas de tiros no peito. Eles se aproximaram lentamente. Um deles disse: "Agora você vai ver." Então o agarraram. Rafael foi arrastado para um lugar escuro. Pesado. O céu parecia cinza. O ar era sufocante. Era um umbral. Ao redor havia muitos espíritos em sofrimento. Mas os que cercavam Rafael eram aqueles ligados diretamente aos seus crimes. Os traficantes que ele matou. Os policiais que morreram por causa da sua traição. Eles começaram a atormentá-lo. Alguns o empurravam no chão. Outros gritavam: "Você destruiu nossas vidas. Agora sinta o que fizemos sentir." Eles obrigavam Rafael a reviver cenas do passado. Mas agora não era apenas lembrança. Ele sentia tudo. O medo, o desespero, a injustiça. Depois de algum tempo ele era puxado de volta ao corpo físico. Acordava gritando. A obsessão se tornou constante. Rafael não conseguia dormir. Via vultos em todos os lugares. No trabalho ele perdia o controle. Começou a beber. Entrava em brigas. Os espíritos repetiam a mesma coisa: "Confesse. Confesse tudo." Mas Rafael resistia. Até que uma investigação interna começou. Colegas desconfiavam dele. Provas apareceram. Rafael foi preso. Na prisão os fenômenos ficaram ainda mais fortes. Durante as madrugadas Rafael via a cela cheia de espíritos. Alguns gritavam, outros o seguravam. Um deles repetia sem parar: "Você prometeu me libertar. Eu paguei. E você me matou." Outro espírito, um policial morto em emboscada, dizia: "Minha filha perguntou por mim. Eu nunca voltei para casa." Rafael começou a gritar durante as noites. Detentos ficaram assustados. Guardas pensavam que ele estava enlouquecendo. Até que finalmente ele cedeu. Durante um interrogatório, Rafael confessou tudo. Mas a obsessão não terminou. Certa madrugada Rafael teve uma crise violenta. Ele gritava dizendo que os mortos estavam dentro da cela. Seu coração começou a falhar. Guardas o levaram ao hospital. Médicos tentaram reanimá-lo. Uma vez, 2, 3, mas Rafael morreu. Quando abriu os olhos novamente, não estava no hospital. Estava novamente no umbral, mas agora não podia voltar. Os espíritos estavam todos ali. Traficantes, policiais, inocentes. Alguns o cercaram imediatamente. Um espírito gritou: "Agora ele não pode fugir." Outro disse: "Agora começa a justiça." Eles começaram a atormentá-lo. Empurravam, gritavam, obrigavam Rafael a reviver cada crime. Mas agora tudo acontecia com intensidade muito maior. Ele sentia a dor de todos ao mesmo tempo. O sofrimento parecia interminável. Rafael tentou resistir. Tentou se justificar. "Eu fiz o que precisava." Mas cada lembrança destruía essa mentira. Ele via novamente o inocente sendo preso. O policial sendo morto na emboscada. O traficante implorando pela vida. E sentia tudo. Durante muito tempo ele continuou naquele tormento. Até que algo começou a mudar. O orgulho começou a quebrar. Mas ainda havia resistência. Então veio o momento mais intenso. Os espíritos o levaram para uma região ainda mais escura do umbral. Ali o sofrimento parecia amplificado. Eles fizeram Rafael reviver todos os crimes ao mesmo tempo. Ele caiu de joelhos, chorando, sem forças. "Eu errei. Eu destruí vidas." Mas os espíritos gritavam: "Agora é tarde. Você merece isso." Foi então que uma luz apareceu à distância. Espíritos socorristas se aproximaram. Mas antes que falassem, os espíritos que perseguiam Rafael ficaram furiosos. "Não. Ele não merece ajuda. Nós ainda estamos sofrendo." Um deles gritou: "Enquanto nós estamos presos aqui, ele vai ser salvo?" Os socorristas responderam com calma: "A justiça divina não abandona ninguém, nem os que sofreram, nem os que erraram." Mas a revolta continuava. Ele matou. Ele traiu. Ele destruiu nossas vidas. Então um socorrista olhou para Rafael. "Você reconhece o mal que fez?" Rafael demorou a responder. O orgulho ainda lutava. Mas finalmente ele disse: "Eu reconheço. Eu menti. Eu traí. Eu destruí vidas." Ele chorava. "Eu não mereço ajuda. Mas se existir alguma forma de reparar, eu aceito." Alguns espíritos continuaram revoltados. Mas outros começaram a ficar em silêncio. Porque entenderam algo importante. A justiça divina não era vingança. Era aprendizado.
Os socorristas ajudaram Rafael a se levantar, não para escapar das consequências, mas para iniciar um caminho longo de reparação. Muito tempo havia passado. No plano espiritual, Rafael passou por um longo período de recuperação. Estudou, refletiu, aprendeu sobre as leis espirituais, compreendeu profundamente aquilo que antes ignorava. A lei de causa e efeito, ensinada pelo Espiritismo codificado por Allan Kardec. Mas havia algo que ainda pesava em sua consciência. Ele sabia que precisava reparar o mal que havia causado. Por isso, um dia, Rafael fez um pedido inesperado aos mentores espirituais. Eu quero voltar. Um dos espíritos orientadores o olhou com atenção. Voltar para onde? Rafael respondeu com firmeza. Para o umbral. Para encontrar aqueles que sofreram por minha causa. Quero tentar ajudá-los. O mentor permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois disse: nem todos aceitarão sua presença. Alguns ainda sentem ódio profundo. Rafael abaixou a cabeça. Eu sei. Mas mesmo assim, eu preciso tentar. A descida espiritual foi lenta. O ambiente escureceu novamente. O ar ficou pesado. A paisagem cinzenta reapareceu. Era o mesmo lugar onde Rafael havia sofrido por tanto tempo. Mas agora ele não estava mais ali como prisioneiro. Estava ali como trabalhador espiritual. Logo, alguns espíritos começaram a perceber sua presença. E a reação foi imediata. Ele voltou. O assassino! O traidor! Alguns avançaram com fúria. Outros gritavam. Veio terminar o que começou. Rafael permaneceu imóvel. Não havia medo em seus olhos. Apenas tristeza. Eu não vim ferir ninguém, disse ele com calma. Eu vim ajudar. Os espíritos começaram a rir com amargura. Ajudar? Você destruiu nossas vidas. Agora quer fingir bondade? Um deles se aproximou. Era um espírito que Rafael reconheceu imediatamente. Era o policial que havia morrido na emboscada causada por sua traição. O olhar dele era duro, cheio de dor. Você lembra de mim? Perguntou o espírito. Rafael respondeu sem hesitar. Lembro. Eu lembro de tudo. E é justamente por isso que estou aqui. O espírito aproximou-se ainda mais. Minha filha cresceu sem pai por sua causa. Minha esposa ficou sozinha. Você vendeu minha vida por dinheiro. O peso dessas palavras parecia esmagador. Mesmo assim, Rafael não desviou o olhar. Eu sei. Não existe desculpa para o que eu fiz. O espírito gritou. Então por que voltou? Para aliviar sua consciência? Rafael respondeu com voz firme. Não. Eu voltei porque sei que não posso apagar o passado, mas posso trabalhar para reparar o mal que causei. O espírito riu com desprezo. Reparar? Você acha que algumas palavras vão mudar alguma coisa? Rafael respirou fundo. Não. Mas talvez um gesto possa. O espírito cruzou os braços. Que gesto? Rafael apontou ao redor. O ambiente estava pesado, sombrio, espíritos sofrendo, desorientados. Você está preso aqui pela revolta, disse Rafael. Eu também fiquei preso por muito tempo, até entender que o ódio só prolonga o sofrimento. O espírito respondeu imediatamente. Fácil falar agora. Você já recebeu ajuda. E nós continuamos aqui. Rafael assentiu lentamente. É verdade. Eu recebi ajuda. Mas só depois de reconhecer o mal que fiz e aceitar mudar. O espírito permaneceu em silêncio. Rafael então disse algo que mudou o clima da conversa. Se você quiser, eu caminho com você até os socorristas. Eles podem ajudá-lo, assim como me ajudaram. O espírito respondeu com raiva. Eu não quero ajuda. Eu quero justiça. Rafael respondeu calmamente. Justiça não é vingança. Justiça é libertação. O espírito ficou em silêncio. Parecia lutando internamente. Depois perguntou com voz mais baixa. E se eu aceitar, o que acontece com você? Rafael respondeu sem hesitar. Eu continuo trabalhando aqui, ajudando outros, inclusive aqueles que ainda me odeiam. O espírito olhou para ele por um longo momento. A raiva em seus olhos começou a enfraquecer, não desaparecer completamente, mas diminuir. Finalmente ele disse. Eu ainda não consigo perdoar você. Rafael assentiu. Eu entendo. O perdão leva tempo. Então o espírito fez uma pergunta inesperada. Mesmo assim, você ainda me ajudaria? Rafael respondeu imediatamente. Sim. Quantas vezes for necessário. O espírito abaixou a cabeça. Pela primeira vez o ódio parecia dar lugar ao cansaço. Então, me mostre o caminho. Uma luz começou a surgir à distância. Socorristas espirituais se aproximavam. Rafael olhou para o espírito e disse. Vamos. E pela primeira vez,
Aquele espírito que durante tanto tempo quis sua destruição, aceitou caminhar ao lado dele. A verdadeira justiça espiritual não busca vingança, busca transformação, como ensina o espiritismo organizado por Allan Kardec. O arrependimento é o primeiro passo, a expiação corrige os erros, a reparação reconstrói aquilo que foi destruído. E às vezes, o maior sinal de mudança é quando alguém decide voltar ao lugar onde causou dor, para ajudar aqueles que ainda sofrem.